Canadense, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu estou muito feliz de encontrá-lo aqui novamente. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante que vai nos levar lá no passado. Está preparado para a nossa conversa de hoje? Nós vamos falar sobre a origem da escrita e os registros dela na história. Vamos lá para essa incrível viagem? Como se deu o desenvolvimento da escrita, você sabe? A, B, C, D, E, F, G. Então, aprender a ler e a escrever para você foi fácil? E como será que foi para a humanidade? Saiba como foi a aventura do desenvolvimento da escrita. Conheça agora os diferentes alfabetos e sistemas existentes. Você se lembra da primeira coisa que você disse hoje ao acordar? Se não se lembra, tudo bem. A maioria de nós não se recorda também. E da aula de ontem no colégio? Você se lembra de cor? Se não lembra, pode consultar seu caderno, não é? Ainda bem que existe a escrita, hein? Para nos facilitar a memória e para nos comunicar com pessoas que estão afastadas no espaço ou no tempo, deixamos registros. Quando mandamos uma carta, nos comunicamos com alguém que está afastado no espaço, ou seja, num lugar distante. Mas também deixamos um registro que pode ser lido pelas futuras gerações e então nos comunicamos com aqueles que estão afastados no tempo. Escrita é, portanto, uma invenção decisiva para a história da humanidade. Ela é representação do pensamento e da linguagem humana por meio de símbolos. Um meio durável e privilegiado de comunicação entre as pessoas. Por meio de registros escritos há milhares de anos, ficamos sabendo como era a vida e a organização social de povos que viveram muito antes de nós. A invenção não surgiu por acaso, mas como consequência das mudanças profundas nas sociedades durante o período do surgimento das primeiras cidades. Pelo menos 4 sistemas de escrita foram inventados de forma independente em épocas diferentes por 4 povos distintos, na Mesopotâmia, Egito, China e América Central. Os mais antigos testemunhos escritos encontrados são provenientes da região da Mesopotâmia, o atual Iraque. Eles desenvolveram a escrita cuneiforme. O termo vem de cunha, que era uma pequena ferramenta de entalhe, que é a caneta daquele tempo, que gravava símbolos em plaquinhas de cerâmica. Com ela, não era preciso ser um grande desenhista para compor todos os caracteres. Não muito longe dali, e pouco tempo depois, os egípcios criaram os hieróglifos, a escrita das pirâmides. Nos seus primeiros tempos, a escrita no Egito era reservada a uma classe de especialistas, os escribas. Eles ocupavam uma posição de destaque, passavam por um processo de formação e eram o elo entre o faraó, outros funcionários do governo, os sacerdotes e o povo. Até a Idade Média, quando foi criada a imprensa, em 1950, as pessoas comuns ainda não aprendiam a ler e escrever. A ideia de que todas as crianças devem aprender a ler e escrever só foi criada no século XIX. Na América Central, povos como os maias e os astecas tinham seus próprios sistemas de escrita quando os europeus conquistaram a região. Grande parte dos seus documentos escritos foi destruída. A China também foi berço de um sistema original, criado há mais de 3.000 anos. Eles foram os responsáveis pela invenção do papel. Antes disso, muitos outros suportes foram usados para a escrita. Você sabia que os livros já foram feitos de placas de barro, madeira, metal, osso e até bambu? Até hoje, existem diferentes tipos de escrita, porque suas origens são diferentes. A escrita evoluiu a partir do desenho, mais ou menos assim. No início, cada figura representava um objeto. Desenhar um peixe para querer dizer peixe. Ou a representação de um pé, significando andar, ir ou viajar. É o que chamamos de pictografia. O significado deriva diretamente da figura que o representa, por isso dizemos que é um sistema figurativo. Olha só como ficaria a representação da água em um símbolo. No hieróglifo egípcio, caractere antigo chinês e escrita asteca. Os 3 modos são diferentes, mas representam a mesma coisa. A escrita nos faz reviver as diferentes civilizações, informando-nos sobre o cotidiano, história, ciência, literatura, religião, enfim, ela nos deixa o legado de um patrimônio cultural
das civilizações já desaparecidas e por elas compreendemos como a escrita atual foi desenvolvida. Na verdade, a escrita, assim como as línguas, está em permanente processo de evolução. Podemos observar isso hoje com acesso a computadores, na troca de e-mails, nas trocas de mensagens escritas simultâneas pela internet, os chats, uma variação de linguagem produzida pela pressa em digitar. Por exemplo, quando escrevemos com abreviações e no lugar de palavras usamos símbolos gráficos como os emotions. Um rostinho sorrindo e piscando um olho, tenta imitar as expressões faciais que acompanham a linguagem oral. Tudo isso mostra como a escrita é um processo vivo e ativo, inventando e reinventando pela humanidade todos os dias. E então, gostou da nossa conversa de hoje? Eu adorei! Espero vê-lo aqui logo, hein? Até a próxima! Tchau, tchau!